Victor Frankenstein cria um novo homem, maior e mais forte do que qualquer outro homem, um monstro enorme e assustador. Mas até os monstros precisam de amor, e quando seu criador se afasta dele, o monstro começa a destruir tudo o que Frankenstein ama. Eu, Victor Frankenstein, vim de uma família onde o amor predominava. Desde cedo, minha mãe e meu pai me ensinaram sobre o amor e a paciência. Por um bom tempo, eu fui o filho único. Minha mãe sonhava em ter mais uma filha. Ela adotou Elizabeth, uma menina que era de uma família bem pobre, e minha mãe teve um grande apreço por ela. Mais tarde, minha mãe ainda teve 2 filhos, William e Ernest. Justine veio morar conosco. Minha mãe a trouxe para ajudar nas demandas da casa. Ela era como da família. Nós a amávamos e ela amava a gente. Eu tinha um melhor amigo, Henry. Quase sempre ele estava em casa e nós ficávamos brincando pelo quintal e pensando como seria o futuro. Meus pais o tratavam como se fosse da família, e o nosso sonho era um dia ir para a faculdade juntos. Dezessete anos mais tarde, minha mãe se encontrava muito doente. Sabendo que não havia mais possibilidade de sobreviver, ela chama eu e Elizabeth. Diz que um dia devemos nos casar e continuar demonstrando nosso amor. Em seguida, ela se vira a Elizabeth e diz que ela deverá substituí-la, que deverá cuidar de nós da mesma maneira como ela cuidou. No velório de minha mãe, todos estávamos muito tristes, um sentimento que experimentamos em poucos momentos da vida. Nossa mãe nos amou muito e sempre nos ensinou sobre a importância do amor. Elizabeth sabia de sua responsabilidade a partir de agora. Sabia que iria honrar o que minha mãe havia pedido e logo nos casaríamos assim que eu retornasse da faculdade. Logo após o velório, eu me despedi de todos. Meu pai, meus irmãos, Elizabeth e Justine. Sabia que passaria um bom tempo sem vê-los, pois estava determinado a entender sobre os mistérios da vida e passaria muito tempo estudando sobre isso. Em seguida, acabei recebendo a triste notícia de que meu amigo Henry não iria comigo para a faculdade, pois seus pais não haviam aceitado a ideia de que ele fosse estudar longe de casa. Foi um momento doloroso, já que havíamos planejado esse momento desde criança e agora isso havia sido quebrado. Chegando na faculdade, logo conheci o professor cientista Waldman. Conversamos sobre as minhas ideias a respeito da vida, e ele ficou bem interessado. Disse que estava disposto a me ajudar e iria me ceder um laboratório na faculdade para que eu pudesse iniciar minhas pesquisas, bem como falaria com outros cientistas que entendessem do assunto e que colaborariam para meu projeto. Em seguida, comecei a dar início a um projeto. Peguei alguns livros que falavam sobre o assunto, fiz alguns testes em laboratório, tentando trazer vida a pequenos animais mortos. Porém, de início, todos os testes falharam. Vendo meu empenho, o professor Waldman, junto com os outros cientistas, decidiram me doar o meu próprio laboratório, onde eu poderia ter mais recursos para trabalhar no meu projeto, bem como poderia usar como casa, não tendo que sair do campus todos os dias. Isso aumentou meu tempo em que eu estaria focado. Comecei a roubar alguns pedaços de corpos do necrotério da faculdade e comecei a montar a minha criatura. Ficou algo assustador, porém minha vontade de criar a vida era maior, então continuei trabalhando para realizar esse sonho.
Por um breve momento, eu recordei as minhas férias na infância. Eu vi um raio destruindo uma árvore em questão de segundos. Ali, eu pude ver o poder da eletricidade. Então, eu deixei tudo preparado. A criatura já estava pronta. Eu havia construído uma grande torre em meu flat. E lá fiquei esperando o momento em que o raio a atingisse. E assim ocorreu. Um grande raio tocou a torre. Eu vi aquela grande criatura de feições e formas grotescas levantando. Em um primeiro momento, minha única reação foi fugir daquele local. Eu decidi que iria para qualquer lugar, pois, por mais que aquilo fosse um grande sonho, eu acabei tendo um grande susto naquele momento. Então eu fui para a estação. Iria pegar um trem e ir para qualquer lugar longe dali. Chegando na estação, eu acabei encontrando meu amigo Henry. Tive que disfarçar meu nervosismo naquele momento. Henry me disse que viria para a faculdade e que passaríamos mais tempo juntos a partir de agora. Aquela notícia me trouxe uma grande felicidade. Acabei esquecendo por um certo momento o monstro que havia criado. Então decidi levar Henry até meu flat. Chegando lá, eu pedi para que Henry ficasse do lado de fora enquanto iria averiguar se a criatura ainda estava pelas redondezas. Quando entrei, logo notei que a criatura não estava mais lá. Isso me assustou. Porém, ao mesmo tempo, me trouxe um alívio de que poderia ficar lá em segurança com Henry. Quando fui buscar Henry, eu ainda estava bem nervoso. E ele acabou notando isto. Perguntou se estava acontecendo algo. Eu dei apenas um sorriso meio nervoso e falei que estava tudo bem. Ao ver o corpo de meu irmão naquele estado, entrei em choque, pois logo tive certeza que foi a criatura quem matou meu irmão. Eu senti extremamente culpado e, ao mesmo tempo, não podia falar nada, pois sabia que ninguém iria acreditar em mim. Meu pai então me conta que Justine, a moça que morava com a gente, acabou assumindo a culpa do crime, pois junto a ela foi achada uma prova do assassinato, o broche que meu irmão carregava com a foto de nossa mãe. Justine acabou sendo condenada à morte. Dias depois, enquanto eu estava próximo às ruínas na floresta, acabei encontrando a criatura. Eu estava com muito ódio, queria matá-lo, mas ele implorou para que eu ouvisse seus motivos. Mesmo com muita raiva, decidi atender ao pedido dele e aí ele começou a contar. Andando pela floresta, eu acabei chegando a um casebre onde morava uma família. Lá eu comecei a observar eles. Eu aprendi a falar o idioma deles. Aprendi a ler, a escrever e me sentia da família, pois via que eles se amavam muito. Acabei roubando alguns livros para ler na floresta. E melhorando cada vez mais, consigo ler o diário de bordo de meu criador que estava em minha roupa. E com isso, acabei descobrindo como foi construído, que órgãos e pedaços de corpos de diferentes pessoas constituíam meu ser. Certo dia, decidi então uma aproximação com o pai da família, pois este era cego. Me passei por um viajante que precisava descansar, que viria àquela região para procurar a família
que havia lhe ensinado tudo. Depois de um tempo, a família retorna à casa e acaba encontrando a criatura conversando com seu pai. A criatura tenta explicar que não é do mal, que eles eram a família que ele amava e que estava procurando, e abraça o pai. Mas Félix, o filho mais velho, acaba discutindo com a criatura. E então ele foge para a floresta. Dias depois, voltei a observar a família e acabei escutando que eles iriam se mudar, pois estavam com medo de encontrarem a criatura com seu pai novamente e que ela lhe fizesse algum mal. Aquilo me trouxe uma grande raiva. Então eu tomei uma decisão. Coloquei fogo em sua casa logo que eles se mudaram. Ver aquele incêndio já não me trazia mais tristeza, mas sim felicidade por ter uma chance de causar a dor neles. Eu estava com muito ódio, pois todos tinham medo de mim. Chegando na Suíça, próximo a um lago, encontrei uma criança. Logo ela se assustou. Eu tentei explicar que não lhe faria mal. Tentei pegar em sua mão, mas ele disse que não, pois era um Frankenstein e que chamaria seu pai. Naquele momento, sinto um grande ódio, pois odeio aquele sobrenome. A criança começa a gritar e por um impulso eu a empurro e por acidente ela morre. Em seguida, eu fujo para a floresta. Andando pela floresta, eu chego a uma casa. Lá morava uma mulher. Ela acabou discutindo comigo e por um descuido, eu coloquei um broche que tirei do casaco do menino depois que ele estava morto para incriminá-la. A criatura retorna ao laboratório de Victor e então começa a falar de suas mágoas. Diz que tem muito ódio dele, pois o abandonou no mundo à sua própria sorte. Que alguns dias depois, vivendo na floresta, ele viu a chama de uma fogueira e achou muito bonita, mas ao aproximar sua mão para pegar na chama, ela o queimou, deixando claro para Victor que todas as lições que a criatura aprendera no mundo foi através da dor, e que para amenizar essa dor que a criatura carregava, queria que Victor fizesse uma companheira para ele, para que não vivesse mais sozinho no mundo, para que tivesse alguém com quem compartilhar as felicidades e labutas da vida, e que se ele assim o fizer, cessará sua perseguição a ele. Victor, mesmo receoso em aceitar a proposta da criatura, concorda. Victor passa muito tempo pensando na proposta que o monstro fez. Inicia a construção de outra criatura para ser companheira do monstro. Porém, pensamentos assolam sua mente. Victor pensa que a nova criatura pode não ter o mesmo caráter que o monstro e que ela pode até mesmo não gostar dele, e decide não levar o projeto para frente, mesmo sabendo as terríveis consequências que aquilo poderia lhe trazer. Victor pega um barco para jogar os restos do projeto nefasto no mar. Depois de se livrar do monstro, ele é acometido de um cansaço que o leva a adormecer no mar, e quando acorda, se encontra em uma região desconhecida para ele, mal sabendo o mesmo que está na Irlanda. Victor e Elizabeth
conseguem se casar, realizando um planejamento de muito tempo e um antigo desejo da mãe de Victor. Apesar de ser um momento na vida de Victor de extrema tristeza, aquele acontecimento trouxe um pouco de paz e felicidade para sua alma inquieta. Logo após o casamento, ele e Elizabeth foram para a noite de núpcias. Victor escuta um grito vindo da direção do quarto. Ele sobe o mais rápido que suas pernas podem, e quando chega ao quarto, encontra Elizabeth jogada na cama com marcas de esganadura em seu pescoço. E Victor entende que aquilo foi obra do infame monstro. Após os tristes acontecimentos, Victor sai à caça da criatura. E depois de muito tempo procurando a mesma, ele se perde no Polo Norte e fica à deriva em um pedaço de gelo. Depois de alguns dias, ele é encontrado por uma tripulação de marinheiros. O capitão escuta um barulho vindo do convés do navio e resolve subir para averiguar. E ao chegar no convés, ele encontra Victor caído no chão. Momentos depois, ao recobrar a consciência, Victor conta ao capitão todos os acontecimentos de sua triste história e os motivos que o levaram a estar pela região na qual eles o encontraram. Contou também sobre a criatura e que ele sabia que logo morreria, pois estava debilitado e já sentia a vida saindo do seu corpo. Assim, pediu para o capitão prometer que mataria a criatura. A criatura, ao chegar no navio e ver o seu criador morto, se arrepende e começa a balbuciar que não queria ter causado todo aquele mal para seu criador, que só o que ele queria era carinho, ser cuidado por alguém. O capitão, ao ouvir o relato da criatura, se sensibiliza com a história de vida dele e a deixa partir. Logo após, a criatura sai do barco e desaparece no horizonte.